Pronto, vou voltar então. Beleza. Ainda sobre o problema de transporte, só que agora com depósito, né? Depósito. É parecido, né? Só tem uma restrição a mais, uma condição a mais que tem que ser tratada, né? E aí, ao final, a gente vai fazer uns comentários. Por que eu estou mostrando problemas parecidos com versões diferentes? Porque, principalmente o pessoal da graduação, quem está no pessoal do mestrado vai tratar do problema de você específico de dissertação. O pessoal do mestrado, da graduação, vou passar uns problemas clássicos, né? Inclusive com artigos, né? Porque eles vão apresentar no seminário. E o trabalho vai ser um problema clássico desse implementar, tanto o modelo matemático quanto uma heurística, que a gente vai falar mais para frente o que é. Só que não puramente problema clássico. Pegar e fazer uma restrição diferente, uma variação, pequena variação do problema, tá? Então, essa é a ideia aí, tentar colocar alguma coisa diferente que seja no problema, né? Todo problema clássico desse tem uma infinidade de variações, tá? E a criatividade pode gerar até coisa nova, mas vamos lá. Então, pensa agora que eu tenho o seguinte, né? Considera que uma distribuidora de bebida abastece o mercado consumidor a partir de depósitos. Nessa logística existem dois centros de produção, que a gente vai chamar de 1 e 2, índice 1 e 2, dois depósitos, que vão ser 4 e 5, e três mercados consumidores, 5, 6 e 7, certo? Suponha que os mercados consumidores sejam abastecidos somente pelos depósitos. Então, isso é importante, tá? O produto sai, né, da produção, vai para o depósito, e do depósito para o mercado. Essa é a ideia. Aqui eu tenho os custos de produto para depósito e de depósito para mercado, né? Os custos unitários aqui, 1, 3, 1, 2, e assim vai, tá? Seja a produção igual a 800 e 1000, respectivamente, ou seja, a fábrica 1 produz 800 unidades e a fábrica 2 produz 1000 unidades. Tá? Os depósitos, eu não tenho limitação de depósitos a princípio. Poderia colocar limitação de depósitos. Tá? Mas o mercado, ele necessita, ele demanda dos mercados 5, 6 e 7 demandam de 500, 400 e 900, respectivamente. Então, observe que aqui, de novo, eu tenho uma conta fechada, né? Produção de 1.800 e consumo de 1.800, certo? Como abastecer os mercados com... Está escrito errado aqui, né? Com o mercado consumidor de menos custo. Tá. Tem que melhorar esse português aqui. Enfim. Tá? Então, a gente tem dois estágios, duas etapas aqui. Eu vou ter uma modelagem de produção para depósito, né? Então, tenho 1, 2, 3, 4. 1 pode ir para 2, para 3 e 4, e 2 pode ser para 3 e 4. E tenho do depósito para o mercado. Então, eu tenho 3 e 4 e 5, 6 e 7. Essa é a ideia. Observa que é o mesmo problema, só que esse cara aqui, o D, está emendado nesse aqui. Essa é a ideia, certo? Então, eu posso dividir isso aqui em dois subproblemas, desde que eu junte as variáveis depois, né? Então, eu posso pensar no seguinte: eu vou usar a variável x para modelar a quantidade de produto que foi da fábrica I para o depósito J. Então, eu tenho aqui x e j. E vou usar o y do depósito J para o mercado K. Então, repara que eu vou da fábrica para o depósito J e depois do depósito J para o mercado K.
O meu objetivo final é a minimização do custo, menor custo. Então, vou minimizar. E aqui eu tenho a minha função objetiva com duas expressões somadas, né? Eu tenho a expressão de custo de produção para depósito e tenho a expressão de custo de depósito para o mercado consumidor. Aonde está escrito aqui a variável A é o transporte da fábrica para o depósito, a variável B, variável não, desculpa, o parâmetro A e parâmetro B é do depósito para o mercado. Então, a função objetivo está explícita aqui embaixo. Essa aqui é a minha função objetiva, agora um pouquinho maior, mas nada demais. Tá? Restrições. Muito parecido com o que a gente fez anteriormente, né? Eu não posso, por exemplo, seja a produção 1 e 2 é respectivamente 800 e 1000. Tudo bem? Então, o que, que eu tenho com isso? Se eu pegar a fábrica 1 e mandar para o depósito J, que é o depósito fábrica 1 para o depósito J, não pode exceder 800 unidades, certo? Então, X 1,3 mais X 1,4 tem que ser menor ou igual que 800, que é a capacidade da fábrica. Certo? Isso para a fábrica 1. Para a fábrica 2 é a mesma coisa. X 2,3 mais X 2,4 tem que ser menor ou igual que 1000. Certo? Tá? Somatória aqui. Só escrever de maneira explícita para ficar claro. Então, essas somatórias estão aqui. Essa é a restrição da fábrica. E a restrição do depósito para o mercado, a restrição agora de demanda, ou seja, tudo que sai do depósito 3 e 4 e vai para o mercado 5 tem que atender a minha demanda de 500. Então, tenho que Y saindo do depósito 3 e indo para a fábrica 5, mais a quantidade que sai do depósito 4 e vai para a fábrica 5, tem que ser igual a 500. De novo, posso colocar maior ou igual a 500? Pode colocar maior ou igual a 500, sem problema. Tá? Que na minimização, quem vai segurar, pensa só, esse aqui vai estar maior ou igual. Então, estou querendo jogar, posso jogar para cima. Né? Eu poderia passar de 500. Só que essa somatória aqui toda, de tudo que ele é produzido, não vai exceder 1.800. Não pode exceder 1.800. Então, tudo que é produzido não excede 1.800. E tudo que é recebido pelo mercado também não excede 1.800. Então, se eu botar maior ou igual, quem vai restringir é isso aqui. Certo? É restrição de fábrica. E aí eu tenho a mesma coisa, depósito 5, depósito não, perdão, mercado 5, mercado 6 e mercado 7, com os respectivos demandas. Tudo bem ou não? Resolve o problema? Sim ou Eu não? tô achando que resolve aí com essas restrições. E eu tô achando que não. Por Por quê? quê? Vamos lá, função objetivo não é restrição, função objetivo é o que eu Não, quero ok. utilizar. Ah, você está falando para além da... Para mim era só a restrição. De restrição Isso. são aquelas lá, né? É. Acaba aí. Ah, tá. Não, porque eu achei que a pergunta era voltada à restrição. Beleza. E não, voltar. A função objetivo tá ok. Agora, restrição. Como está aqui? Resolve o problema, sim ou não? Infelizmente, eu não tenho esse aqui implementado. Mas eu já digo que não. Falta coisa. O que que falta? Produção...
Hoje eu sou mais... 1.500, 400, 900, não estou achando. Hoje eu sou mais calejado com isso, mas esse problema eu já fiz ele, já tive ele várias situações onde eu passei por isso. Isso aqui é uma parte do problema. É a parte fábrica, depósito, ok ou não? Acho que sim. Perfeito. Isso aqui é outra parte do problema, que é a parte depósito mercado, certo? Não tem absolutamente nada que relaciona essas duas variáveis, x e y. Esses dois problemas, eles são disjuntos, eles são separados. Ele vai atribuir valores aleatórios aqui, respeitando as restrições, mas que não vai dar uma solução factível. Porque não tem relação entre esses dois subproblemas. Eu não tenho... Como está aqui, eu não tenho relação entre o subproblema de distribuição da fábrica para o depósito com o problema, com o subproblema do depósito para o mercado. Não tem relação. Então, eu preciso relacionar essas variáveis. Isso é muito normal, isso aparece muito quando você tem problemas que tem várias etapas, várias situações. Já aconteceu comigo várias vezes. Você tem problema com vários itens, né? Vários tipos de restrições. Restrições logísticas, restrições químicas, às vezes restrições físicas. E se você não emendar esses subproblemas com a relação entre as variáveis, a resposta é infactível. Como é que eu emendo? Ô, Leandro, só para... se eu... É porque eu acho que foi a visualização do problema, então, que eu não... Eu estava tentando enxergar, aí, e provavelmente não estou errado, que, por exemplo, ali na primeira tabela que a gente tem de custo, produção e depósito, se eu desse continuidade ali onde está a produção e colocasse o mercado, né, se eu fizesse uma inversão das matrizes, seria um problema, então, no caso, né? Porque praticamente está falando de uma variável maior, que é o custo, né? E se eu jogasse ali 1, 2, aí embaixo do 1, 2, o 5, 6 e 7, considerando que o depósito é o 3 e o 4... Aonde aqui? Vamos lá, eu estou na linha 1 e 2 aí da produção, certo? Isso. Se eu colocasse embaixo do 2 aí o 5, o 6 e o 7, seguindo ali o custo de depósito, não daria a mesma coisa? Pelo visto, não, né? Não. Em termos de custo, sim. Em termos de restrições aqui, não. Porque eu fiz isso na minha cabeça aqui. Você colocar mercado aqui embaixo, você só está rearrumando essa matriz aqui embaixo. A matriz custo de mercado embaixo da custo de produção. Mas não muda nada. O que conta é o equacionamento aqui. As variáveis x não estão relacionadas com as variáveis y. Não tem nenhuma relação, não tem nenhuma expressão que relacione as duas variáveis, os dois conjuntos de variáveis. Repara? Perfeito. Então, qual seria essa condição de existência, essa condição de relação? Pensa só, você tem fábrica, depósito e mercado. As fábricas mandam para os depósitos. Certo? O sentido é esse. Os depósitos mandam para o mercado. O que vai acontecer? A somatória do que está entrando aqui tem que ser igual à somatória do que está saindo. Concorda com isso ou não? Sim. Isso aqui é um depósito. Ele não produz nada e ele não consome nada. Ele é só um nó de passagem. Então, a somatória de tudo que entra é igual à somatória de tudo que sai. O nome disso é continuidade de fluxo. Isso
essa restrição ela é usada, ela aparece em problemas de roteamento, problemas de encontrar rota, problemas de telecomunicações, caixeiro viajante, vários problemas, tá? Problemas de roteamento em geral usam continuidade de fluxo e eu preciso dessa continuidade de fluxo para uma relação entre isso aí. E tá aí a continuidade de fluxo para um exemplo. Para qual exemplo? Para o depósito 3. Aqui está admitindo perda de elemento, mas ignora esse menor igual e vamos considerar igual. Como que eu equaciono a continuidade de fluxo? Olha que simples, pensa só. Depósito D igual a 3. Nesse caso não é D, né? Nesse caso é J, que é o depósito. Depósito J. J igual a 3. Então, tudo que entra em J, quem é tudo que entra em J? O fluxo de entrada é da fábrica I para J. Então, se eu somar tudo que está entrando de todas as fábricas de I para 3, tem que ser igual a tudo que está indo de 3 para os mercados. Então, de 3 para os mercados, que eu vou chamar de que é K, né? Mercado K. E isso vale para todos os depósitos. Então, eu vou tirar esse 3 aqui, vou colocar J. Vou tirar esse 3 aqui e vou colocar J. Isso aqui vale para todo J. Igual a 3 e 4, claro, que é o conjunto da variável J. Para todo aqui. Tudo bem ou não? Dúvidas? Beleza, tranquilo. Beleza? Uhum. Joia. Deixa eu ver como é que a gente está de horário aqui. Tá cedo ainda. Problema do planejamento de produção. Mais um probleminha parecido aqui, mas aqui não é transporte, é planejamento de produção. Então, tem uma empresa que produz dois tipos de banheira. Vamos focar um pouco mais na modelagem. Eu produzo dois tipos de banheiras. Uma banheira AS e uma banheira HL, tá? Para produzir uma banheira, eu preciso de fibra de vidro, bomba d'água e encanamento. E as demandas de cada tipo de banheira estão nessa tabela aqui embaixo. Demandas e disponibilidade. Então, a banheira AS, ela demanda 9 kg de fibra de vidro, 12 metros de encanamento e uma bomba, certo? A banheira HL vai demandar 6 kg de fibra, 16 metros de encanamento e uma bomba também. E eu tenho disponível 1.566 quilos de fibra e 2.880 metros de encanamento. Eu sei que o lucro da banheira S é 330, o da banheira HL é 300. Qual é o plano de produção ótimo? O que significa plano de produção ótimo? Significa quanto que eu vou produzir de cada banheira dessa, da banheira S, da banheira HL, para eu ter o máximo de lucro possível. Essa é a ideia. Então vamos lá. Primeiro, quais são as variáveis de decisão da empresa? As variáveis de decisão da empresa são quantidades de banheiras produzidas. Quero saber quantas banheiras serão HL, quantas banheiras serão AS. Então, essas serão as minhas variáveis de decisão.
Função objetivo. Eu quero maximizar lucro ou minimizar custo? Pelo jeito, para mim é lucro. Nem falo em custo aqui, então aqui tem lucro. A função objetivo é de maximização de lucro. Tá? E restrições. Limitação de recurso, por exemplo. Obrigação de satisfazer alguma demanda. Eu não tenho demanda. Teoricamente, eu vou vender tudo. Tá? Opa, já mostrei aqui o spoiler com a solução. Então, eu tenho a variável x1, número de banheiras AS. Variável x2, número de banheiras HL. Certo? A minha função objetivo é uma função de maximização, né? Eu vou pegar o lucro da x1, que é a banheira S, lucro da x2, e eu quero maximizar isso. As minhas restrições, fibra de vidro é uma limitação, né? Que eu tenho disponibilidade. Então, se eu pegar a quantidade de fibra de vidro gasto nas banheiras x1, quantidade de fibra de vidro gasta nas banheiras x2, eu não posso passar de 1.566. Analogamente, eu tenho a restrição de disponibilidade de encanamento, né? 12 metros para cada banheira x1, 16 metros para cada banheira x2. Isso não pode passar de 2.880. E bomba, né? 200 bombas, cada banheira é uma bomba, então a soma não pode passar de 200, certo? Essa é a ideia. Então, quais são as características do problema de planejamento de produção? As tarefas, em geral, elas competem por recurso. Eita. Tarefas competem por recurso. Aqui eu tenho tarefas com tempo, tá? Um projeto pode ter inúmeras tarefas, e eu tenho a ordenação das tarefas. Vamos pegar aqui, tem uma diferença aqui. Aqui eu tenho um planejamento de produção que eu quero saber quantos produtos vão ser feitos para maximizar um lucro. Quando eu falo de planejamento de produção aqui, também é planejamento de produção, só que com outra característica. Aqui eu estou fazendo sequenciamento de uma produção, sequenciamento de uma tarefa, tá? Então, pega no seguinte exemplo. Bom, vamos pegar o seguinte exemplo. Eu quero construir pilares, né? Sendo que cada pilar possui 8 atividades básicas. Algumas atividades possuem predecessores. Eu tenho uma relação de precedência entre as atividades, tá? E eu quero agora minimizar o tempo, né? Eu quero resolver esse projeto, desenvolver esse projeto, resolver essa tarefa não, né? Esse trabalho em menor tempo possível, considerando um conjunto de tarefas. Vamos lá. Então, tem o seguinte, eu tenho tarefas, as atividades de A até H, com as descrições. Preparo de armadura, preparo da forma, lançamento da armadura, lançamento da forma, providência para concretagem, aplicação do concreto, cura do concreto e desenforma do pilar, tá? Então, algumas não têm precedência, algumas têm. Por exemplo, o lançamento da forma, eu preciso que esteja concluído o preparo da forma e o lançamento da armadura, tá? E tem o tempo de cada tarefa, né, para ser resolvido, certo? Essa é a ideia aqui. E eu quero modelar isso aqui para resolver esse problema, para resolver esse projeto. Esse aqui também pode ser pensado como sequenciamento de projeto, tá? Essa também é uma versão desse problema. Então, basicamente, eu quero fazer o seguinte: se eu quero resolver no menor tempo possível, eu tenho a última coisa a ser feita, que é desenformar o pilar, né? É a última coisa a ser feita. Então, eu vou minimizar o tempo de desenformar o pilar. E aqui tem o mais 3. Por que o mais 3? Porque a variável t é um instante do início da atividade.
Como eu quero saber o tempo total da atividade, então eu vou ter um T de H, ou seja, o início da atividade H, mais 3, está aqui, né, que seria o tempo que gastaria para resolver essa última atividade. Do ponto de vista de otimização, esse 3 aqui é irrelevante. Tá? Para o modelo, ele é irrelevante. A única diferença é que, se você não colocar ele, você vai precisar somar 3 na sua resposta final para poder fazer sentido, que é o tempo de término, né? Porque a variável que eu estou usando aqui é o tempo de início de cada atividade, né? Então, vou definir a variável T de I, sendo I as atividades de A até H, como o início de cada atividade, certo? Então, eu quero minimizar o tempo do projeto, minimizar a última atividade, né? E cada tarefa deve ser inicializada antecedendo as relações de precedência, né? Desculpa, atendendo às relações de precedência. Então, vamos lá. O tempo para iniciar a atividade A é maior ou igual que zero e B maior ou igual que zero. Por quê? Porque essas atividades não têm precedência, elas começam a qualquer momento. Mesma coisa para a atividade E. Eu posso iniciar a qualquer momento. Mas, por exemplo, a tarefa C, ela vai ocorrer depois da tarefa A. Sendo que a tarefa A tem 4 horas. Então, a tarefa C vai ocorrer... Eita, está escrito errado aqui. Está errado ali. Ah, não, estava errado antes. Aí em cima, eu preparo que é 6 horas. Ah, não, está certo, está certo. Não está certo. Então, aqui é 6. Aqui é 6, né? Então, a variável C pode começar depois do começo da tarefa A mais 6. Ou seja, começo a tarefa A no momento, 6 horas depois eu posso começar a C, que é o tempo previsto para acabar essa atividade A. Então, o C só pode começar depois que o A acabar, que é o tempo de início de A mais o tempo de duração de A. Certo? A variável D, o tempo D, tem 2 precedentes. Tarefa B e C, certo? A tarefa B tem 5 horas e a tarefa C tem 4 horas. Então, a tarefa D pode começar 5 horas após o início de B e pode começar também 4 horas após o início de C. Quando eu coloco isso aqui junto, dentro do mesmo conjunto de restrições, significa que ele tem que obedecer os dois, né? Então, você tem que obedecer isso e obedecer isso. Tá ok? Não, nesse caso, não tem um ou não. Tem como colocar um ou? Tem. Mas não é o momento agora da gente ver isso, não. Tá? A gente tá numa mais geral, assim. E não tem precedência. F tem 2 precedências, que é a tarefa E e a tarefa D. A tarefa E e a D, todas as duas têm 2 horas de duração, né? Então tá aqui o início de cada tarefa, mais as 2 horas de duração. A tarefa G, que é G é depois da F, mais 72. Eita, tem uma coisa. G, F mais 3. H é G. É isso mesmo. G depois da F, a F dura 3 horas, tá certo. A H é depois da G e a G dura 72 horas. Tá, ok, tá aqui. Então tá certo aí o conjunto de restrições de sequenciamento de tarefas. Tudo bem ou não? Uma curiosidade, um aluno, Carlos Eduardo, fez mestrado com a gente, defendeu tem uns 2 anos. O trabalho dele foi basicamente isso: sequenciamento de máquinas de uma indústria de usinagem de peças.
construção de peças usinadas, parafuso, porca, arruela, prego, essas coisas. E aí você tinha máquinas diferentes, tempo de setup de máquina, tempo de montagem de ferramenta, um conjunto de restrições. O trabalho de mestrado dele está entre as melhores publicações que eu tenho nos últimos 4, 5 anos aí. Foi um artigo bem bom, assim, num periódico bem nos melhores aí do mundo, né, da área de otimização. Então, esses problemas, mesmo sendo clássicos, a forma que... E ele só fez modelo matemático, a forma que ele abordou é que foi o diferencial do trabalho. Tá? Outro problema interessante também, que aparece em várias situações, é o problema do corte. Aqui eu estou pegando o problema do corte unidirecional. Isso pode ser bidirecional, pode ser duas dimensões, né? Então, tem unidimensional aqui, que é só um fio, um tubo, né? Eu posso ter o corte com 2 dimensões e posso ter o corte com 3 dimensões, tá? Então, como é que funciona o problema do corte? Em geral, você tem um elemento que vai ser cortado, nesse caso aqui um tubo, por exemplo, e eu posso cortar ele em padrões diferentes, né? Tenho 3 padrões de cortes aqui. E aí eu monto esquemas de corte. Por exemplo, eu tenho um tubo de tamanho fixo. Ele pode ser cortado, né, com 5 peças de tamanho L1. Posso cortar ele com 2 peças de tamanho L2, mas eu tenho um desperdíciozinho aqui. Eu posso cortar ele como uma peça L2 e 3 de L3. E tem um desperdíciozinho. Então, a estratégia da solução desse problema é desenvolver esquemas de corte, certo? E escolher quantas peças eu vou cortar usando o esquema 1, quantas eu vou cortar usando o esquema 2 e quantas eu vou cortar usando o esquema 3. Essa é a ideia aí. Beleza? Continuando aqui, vamos pegar um problema para ilustrar isso aqui, né? Uma empresa produz bobinas de 4 metros, né, de largura, ou seja, 400 centímetros de largura, e 1 tonelada cada. Essa bobina será cortada em pedaços de 4 tipos diferentes com os seguintes pesos, né? Pedaço L1 vai ter 0,1 tonelada, pedaço L2 tem 0,1125 toneladas, L3 0,375 e L4 0,15 toneladas, certo? Eu tenho os padrões de corte de L1. L1 vai ter 40 centímetros, L2 45, L3 55 e L4 60. E tenho as demandas de peso de cada tipo de corte. A L1, ela pesa 0,1 tonelada. Eu preciso de 5 toneladas disso, tá? A L2, ela pesa 0,1125 toneladas. Eu preciso de 3,5 toneladas, certo? Como eu vou cortar cada bobina dessa de 4 metros, como vai ser cortada, de maneira a minimizar o desperdício. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa é elaborar padrões de corte, né? Considerando os pesos, por exemplo, aqui eu tenho 4 metros, né? E o peso é de 1 tonelada cada. Então, se eu tenho 0,1 toneladas, 0,1 tonelada, né? A bobina L1, o corte L1, eu vou poder ter
em uma bobina inteira, eu vou poder ter 10 cortes do tipo L1. Tá? 10 cortes do tipo L1. E aqui, esse vetorzinho, ele vai me descrever o meu padrão de corte. Então, o padrão de corte 1, que eu vou chamar de A1, ele tem 10 bobinas do tipo L1, 0 do tipo L2, 0 do tipo L3 e 0 do tipo L4. Tá? Padrão de corte 2, que eu chamei aqui de A2, ele tem um corte do tipo L1, 8 do tipo L2 e 0 o resto. O 0 o resto. E assim sequentemente, eu tenho o padrão de corte 3, 4, 5 e 6, certo? Com as respectivas quantidades de pedaços, né? Aqui eu tenho 7 pedaços do tipo L3, 6 pedaços do tipo L6 e assim sucessivamente, tá? Qual é a minha variável de decisão? A minha variável de decisão vai ser a quantidade de cada tipo de corte desse. Eu tenho lá as minhas bobinas, né? Quantas eu estou cortando do tipo 1, quantas do tipo 2, quantas do tipo 3? E assim sucessivamente. Essa aqui é a minha variável de decisão. Representa o número de barras cortadas com o padrão I. Então, padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Essa é a minha variável. Então, o que eu quero minimizar é o número de barras. Agora, observa. Minimizar o número de barras cortadas equivale também a minimizar os pedaços desperdiçados. Tem isso também. Eu poderia interpretar isso aqui como cada padrão desse tendo uma quantidade de pedaços desperdiçado e eu posso tentar minimizar a quantidade de pedaços desperdiçados atendendo a demanda. Tudo bem? O problema de minimização tem uma questão interessante, que se a gente não fizer de maneira correta as restrições, o que vai acontecer com essa equação aqui? Pensa que eu não botei restrição de produção, de demanda. O que vai acontecer aqui de imediato? Vai ficar só com uma barra gigante inteira? Vai ficar com zero. Se você não disse quanto que você quer e você só quer minimizar, ele bota tudo igual a zero. É a solução mais trivial de todas. Sem Concorda? corte nenhum. Oi? Sim, ele vai ficar sem corte nenhum, né? Vai ficar sem corte nenhum. Ele zera tudo. Se você não disse para quanto que você precisa de cada um, o mais fácil, mais óbvio é zerar tudo. Então, isso é uma coisa interessante que costuma aparecer. Se a gente faz o problema e deu tudo zero, o que aconteceu? Eu não estou sem demanda, eu estou sem restrição de demanda. Então, eu preciso passar as minhas demandas. Como é que é a minha restrição de demanda? A minha demanda é em tonelada. Então, vamos pegar a demanda da barra L1. A demanda da barra L1. A largura só serviu para eu montar o padrão de corte, tá? A demanda está aqui no peso. Então, se eu pegar a barra L1, a produção da barra L1 se dá aqui, ó, pelo padrão de corte 1, 2 e 3. Como eu estou interessado no peso, o padrão de corte 1 vai produzir 10 barras. O padrão de corte 1 vai produzir 10 pedaços do tipo L1. E cada pedaço desse tem 0,1 tonelada. Tá? O padrão de corte 2, que é esse aqui é o padrão de corte 1, mais o padrão de corte 2, eu produzo uma barra, né? Aqui tem a quantidade de barras, que eu vou usar esse padrão, e o peso total.
né? Usando esse padrão de corte. A mesma coisa serve para o quarto padrão de corte. E aqui eu tenho os pesos. Pesos para 10, né? Peso 0,1, 0,1 e 0,1. Se eu somar isso tudo, como a minha demanda de quantidade é 5 toneladas, então isso tem que ser pelo menos 5 toneladas. Eu preciso atingir pelo menos o peso demandado. Ok? Ou não? Beleza. Beleza? E pronto. Eu vou fazer a mesma coisa para o L2, para o L3 e para o L4. Tem que fazer a mesma coisa, né? Aí, no caso, eu vou substituir aqui. Qual o peso do L2? 0,1125. Então, tiro 0,1 e coloco aquele peso. Aqui eu vou colocar o padrão de corte 2, e o padrão de corte 5 só. Esse aqui não tem, né? E a quantidade que eu estou produzindo de cada um deles, 4 e 8. Então, no lugar desse 10 aqui, eu boto 8. No lugar desse 1 aqui, eu boto 4. E tiro esse 1 daqui. Essa é a ideia. E aí eu tenho um padrão de corte. E outra coisa aqui vai ser 3,5, né? Que é aqui a demanda desse padrão de corte. Certo? As restrições. Os cortes são inteiros. Eu tenho um corte, um padrão, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Então, número inteiro positivo. Também tem que ser definido isso aí. E aí eu tenho a modelagem para o problema de corte. Para finalizar, né? Acabou que a gente conseguiu chegar no final. Para finalizar, os problemas que a gente abordou aqui, todos eles são problemas lineares. Quais são as características desse problema? Hipótese de aditividade, proporcionalidade, fracionamento. Nem todas têm tudo, mas a linearidade tem que seguir isso aqui. Por exemplo, aditividade. Se em 1 kg de ingrediente A tem 200 gramas do componente B, então devagar, eu tenho ingrediente A, certo? Igual ao caso do osso, né? Pó de osso. Problema da mistura. 1 kg de pó de osso, vamos supor que tem 200 gramas de cálcio. Certo? E aqui eu tenho 1 kg do ingrediente C, tem 100 gramas do mesmo componente. Então, mesmo componente, eu estou tratando o componente cálcio, né? Eu posso ter um outro ingrediente, sei lá, peixe, para produzir, né? Para extrair o cálcio, certo? Então, se eu misturar 1 kg de A com 1 kg de B, obrigatoriamente eu tenho 300 gramas de C. Concorda com isso ou não? Do mesmo componente, né? A somatória do componente Isso. do B, né? 300 gramas do B. Isso. Eu tenho 200 gramas de B dentro de A, 100 gramas de B dentro de C. Se eu juntar 1 kg de cada, eu tenho 300 que dar gramas. 300. Bem razoável, certo? Razoável mas nem sempre isso acontece. Tá? Já eu mostro um exemplo onde isso falha. E aí, deixa de ser linear? Enfim, então, ele pode ser linear por partes, e a gente pode fazer isso, resolver o problema por partes. Vou mostrar um exemplinho já. Tem exemplinho para quase tudo. Proporcionalidade. 1 kg do ingrediente A tem 200 gramas do componente B. Até aqui, igual. Então, se eu pegar metade do ingrediente A, eu vou ter metade do ingrediente B. Né? Estou considerando aqui uma mistura homogênea. Né? Ou seja, se eu pegar 1 kg de A tem 200 gramas do componente B, então meio quilo de A tem 100 gramas do componente B. Bem razoável também, dentro de um contexto de linearidade. Tá?
eu posso ter situação onde o problema admite variáveis fracionárias, né? Valores fracionados. Por exemplo, e tem situações onde que não admite isso. Se eu estiver tratando, por exemplo, sobre a venda de uma peça, você não vende meia peça, né? Se for venda de tonelada de minério, eu posso vender meia tonelada de minério. Agora, meia peça não. Tá? Meio carro não faz sentido. Tá? Então, tem problemas onde você aceita valores fracionários, tem problema onde não aceita. Vamos ilustrar aqui o que eu falei da aditividade e da proporcionalidade. Probleminha de um aluno que defendeu um tempinho atrás, uns 2 anos atrás. Estou na página 32, vamos lá na frente, para a gente ver o problema. Leonardo Pereira. Estudo de otimização para o sequenciamento. Lembra do problema de sequenciamento que a gente fez? Vou pegar aqui. Lápis. Sequenciamento. Então, problema de sequenciamento mesmo, de tarefas, onde eu tenho precedentes, tenho quantidades, tá? De tarefas. Da adição de fundentes, eu estou colocando elementos, produtos químicos, não é produtos químicos não, né? Materiais, dentro de um convertedor a oxigênio para a produção de aço. Nosso estudo de caso, ArcelorMittal Tubarão. Então, tinha um convertedor LD, que é o convertedor a oxigênio da Arcelor, e eles queriam sequenciar a adição de fundentes da melhor maneira possível para minimizar o tempo de atendimento, tempo de resolução do projeto. Como é que deve ter pagado isso? Pagou. Tá? Então, o problema é de minimização. O problema é exato. Opa, mexeu aqui. É exatamente igual a esse aqui, do planejamento de produção. Do planejamento de solução. Isso. É igual a esse aqui. Eu tenho problema de planejamento de produção e tenho as tarefas com as suas precedências. Tá? Basicamente é isso. É claro que é um pouquinho mais sofisticado. Isso aqui é um exemplo de livro. Lá a gente trata de um problema real. Eu não vou focar no problema como um todo, mas vamos passar o olho rapidinho. Então, eu tenho aqui minimizar o tempo máximo. Isso aqui é o Tmax. O que é o Tmax? Tmax, variável Tmax. Faixa. Cadê as variáveis? Variável de decisão. Passou aí. Passou aqui, isso. Obrigado. Tmax, instante da inserção do último fundente. É a mesma coisa, né? Então, o que eu estava minimizando aqui? Um instante dessa última tarefa. Estava minimizando o instante da última tarefa. Então, observa aqui. Ah, professor, tinha outros caras aqui. Ignora isso aqui por enquanto, porque eu tinha um custo específico separado do ferro e um custo específico para a adição da dolomita, tá? Que não vem ao caso no momento. Eu vou focar quando a gente soma duas coisas e não dá o valor exato, o valor que a gente esperava, que é essa situação. Aqui, calcula, na verdade, a quantidade de dióxido de sílica, dióxido de silício, né, que é a sílica, dióxido de silício dentro do convertedor. Observe que é a mesma coisa. Só que tem uma situação. Antes de um tempo, TSSI, e depois de um tempo, TSSI. O que é TSSI? É o tempo de saturação da sílica. Tempo de saturação da sílica. Aqui, num primeiro momento, eu estou fazendo o seguinte, repara, eu estou adicionando uma variável, isso aqui é tempo, né? Aqui eu tenho tempo, né? O tempo está andando.
até a saturação da sílica. Então, tem um processo de reação química aqui. Aqui a taxa de reação da sílica vezes o tempo. Então, a cada instante eu estou produzindo sílica. O próprio processo em si produz sílica. Então, eu obtenho sílica de 3 maneiras diferentes. Eu obtenho sílica com o que já tinha dentro, que é um dado fixo, e eu já obtenho sílica com a reação química interna e obtenho sílica com aquilo que eu estou adicionando, com os produtos que eu estou colocando lá dentro. Aqui estão os produtos, aqui está a taxa de sílica dos produtos. Tá? Então, a cada momento, eu estou adicionando o produto, o que eu já tinha, e a reação química. Certo? Detalhe, tem um certo momento que a sílica, a produção dela, atinge um ponto de saturação. Então, isso aqui deixa de ser uma função linear, com um crescimento aqui, e ela vira um número fixo. Então, aqui eu tenho 2 casos. Eu tenho a soma de uma função crescente com bateladas, com lotes que eu estou inserindo. Aqui eu tenho uma quantidade fixa com lotes que eu estou inserindo. Então, eu tenho 2 cálculos. Eu tenho um cálculo antes de saturar e depois de saturar. Eu tenho que definir essas 2 expressões e tenho que dizer quando que eu uso essa e quando que eu uso essa. É controlado por essa variável beta aqui. Tá? Então, repare que aqui não é só somar as bateladas, as quantidades que eu estou inserindo. Eu tenho reações químicas aqui. Eu tenho uma função crescente, aqui eu tenho uma função constante depois de um certo tempo. Tá? E eu tenho que contar isso por quê? Porque eu ainda tenho que fazer uma divisão dessa quantidade de sílica que vai aparecer... É porque aparece no formato de fração e a gente retirou a fração. Enfim, não vem ao caso. Essa quantidade de sílica ela é usada para controlar a basicidade, ela controlar a viscosidade da quantidade lá. Né? Basicamente é isso aí. Vou controlar a basicidade do aço durante o processo de produção. Tem que manter uma basicidade. Só a título de curiosidade, para a gente tentar entender o que está se passando ali, que vocês podem passar por isso, eu tenho 2 restrições físicas que eu precisava controlar. Aqui tem as bateladas a serem inseridas e tem o controle. Controle do óxido de magnésio, né? Que eu tenho que seguir essa linha. Eu preciso seguir essa linha, não posso passar dela. E tenho a evolução da basicidade, que eu tenho que ficar aqui dentro. Basicidade é controlada pela sílica. Enfim, não é o problema de vocês, mas para mostrar que, às vezes, o modelo não é linear, mas a gente consegue linearizar ele por partes. Tá? Depois a gente vai falar dessas ferramentas de linearização por partes. Tá joia, pessoal? Encerro. Dentro do previsto aqui, 9h30. Repara que eu gosto de fazer uma coisa que eu acho interessante. Nem todo mundo acha, mas eu acho interessante. Em vez de seguir a cartilha do livro, eu pego o seguinte: problema do livro, problema da mistura. Onde é que eu já trabalhei o problema da mistura num problema real? Problema de sequenciamento de produção. Onde é que eu trabalhei produção, problema real, problema de designação de tarefa. Daria para eu citar outros. Tarefa, por exemplo, dá para eu citar o artigo do Carlos, o trabalho do Carlos, que foi o trabalho de mestrado que deu um artigo. Mas eu citei lá a grade de horário, que foi um problema real também.
eu gosto sempre de mostrar que esse curso não é aquele curso de matemática que a gente vai só aprender a ferramenta. A ideia é aprender, eu te mostrar onde a gente vai usar para depois usar. Ok? Bom, e essa aplicação aí, né, em trabalho científico, certo? Então, quando eu falo... vou encerrar a gravação, porque já não precisa mais.